Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ação popular ambiental, ou somente a ação popular, tá? Só que no caso, voltada ao direito ambiental, certo? Primeiramente, o que que é uma ação popular, né? A ação popular, a gente tem ela funciona, na verdade, como um remédio jurisdicional, né? E, e ele acaba sendo também um instrumento que permite a cada cidadão questionar judicialmente os atos do poder público lesivos ao meio ambiente, tá bem? É, então, além disso, ela tem uma natureza constitucional, né? Também além do que está na lei própria, tá? Que é a lei 4.717 de 1965, tá? Que ela foi recepcionada pela nossa Constituição. E lá no artigo 5º, a gente vai ver mais para frente, tá? Há a disposição constitucional da ação popular. Né? Então, ela se manifesta como uma ferramenta de controle democrático, tá? Onde permite que o cidadão ele atue de forma até mesmo individual e busque pela anulação dos atos lesivos ao meio ambiente, né? Dos atos administrativos que ele considera lesivos, seja ao meio ambiente, seja ao patrimônio público, tá? Mas no caso aqui nós vamos, como eu já disse, nós vamos focar mais na questão, no nosso recorte, né? Na questão ambiental, tá? Então, como já deixei claro, né? O cidadão ele pode ajuizar essa ação. Então, fica evidente que a legitimidade ativa, né, aquele que pode ajuizar a ação, propor a ação popular, é o cidadão. Tá? Só que aqui a gente tem que ter uma interpretação um tanto quanto clara sobre o que a legislação considera como cidadão. Tá? E a lei, ela considera como cidadão em sentido estrito, tá? O eleitor, o estrito eleitor, né? E a prova dessa condição, tá, por óbvio, é o título eleitoral. Contudo, a doutrina e a jurisprudência, até mesmo, vendo quando se trata do meio ambiente, né, vendo que se trata então de um bem difuso, de um bem coletivo, que pertence a toda a coletividade, como expõe a Constitucional, há um entendimento de que essa legitimidade ativa ela não se restringe somente ao cidadão, ao eleitor. Tá? Então, ela também pode ser exercida tanto por todos os brasileiros, tá, quanto os estrangeiros residentes no nosso país. Justamente porque todos serão afetados pelo dano ambiental, independente de estarem ou não em dia com as suas obrigações eleitorais. Então, fica evidente que a preocupação aqui é realmente a defesa do meio ambiente. Tá? Então, quando se trata de dano lesivo ao meio ambiente, há essa flexibilização da legitimidade ativa. Então, tanto brasileiros quanto estrangeiros residentes no país, e mesmo que não estejam em dia com as suas obrigações, eles podem sim propor uma ação popular contra o ente estatal. Bem? E, com, e por falar nisso, né, a ação, então a ação popular, ela será movida em litisconsórcio. Tá? E esse litisconsórcio, no polo passivo, né, no polo do réu, né, de quem está sofrendo essa ação, de contra quem essa ação é proposta, ele é um litisconsórcio necessário. Ou seja, todos os responsáveis por aquele ato lesivo, aqui há e nós vemos a importância, tá, de definirmos bem quem são os responsáveis, todos os responsáveis devem ser incluídos no processo, tá? Justamente porque é um litisconsórcio necessário. Então, isso abrange, né, a entidade pública, ou a entidade privada envolvida, as autoridades que praticam ou se omitiram diante daquele fato ou ato, tá? E, por fim, os beneficiários diretos daquele ato lesivo. Então, o objetivo aqui é chamar ao processo todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram para a lesão do meio ambiente. E um fato importante, e eu acabei não colocando aqui no nosso slide, mas está descrito na lei, quando vocês forem dar uma olhada, é que quando a sentença ela é procedente, e independente da figura,
do polo passivo, né, ou seja, mesmo aqueles que figuram no polo passivo podem promover a execução da sentença contra os demais réus. Tá? Ou seja, aquele que figura no polo passivo, havendo uma sentença procedente contra ele, ele também pode figurar como credor daquela sentença. Tá? Então ele pode exigir dos outros corréus, tá, o cumprimento da sentença. Tá? Além do cidadão, né, então aquele que participa do polo passivo, né, ele também tem essa característica. Tá? E isso está descrito lá no artigo 17, tá, da lei da ação popular, tá? Que é aquela que eu mencionei há pouco, né? A lei 4.717 de 65. O que configura o ato lesivo? Já que o objeto da ação popular ele acaba sendo específico, que é anular um ato lesivo, conforme até mesmo o que está descrito no artigo 5º da Constituição, né, que é, vejamos ali, né, eu fiz uma simples citação, né, que é qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular o ato lesivo. Aí tem as suas subcategorias, né, e principalmente ao meio ambiente. Tá? Então, para que a ação seja cabível, nós precisamos da coexistência desses dois requisitos que são indispensáveis, tá? Que são a invalidade do ato, ou seja, a ilegalidade, né? O ato ilegal, tá? E a sua lesividade, ou seja, o dano efetivo, ou até mesmo o risco ao dano ambiental. Tá? Então é necessário que o ato seja ilegal e que o ato tenha causado um dano efetivo ou cause risco de dano ambiental. Né? Essa é a possibilidade de atuar diante do mero risco. Confere à ação popular até mesmo um importante caráter protetivo. Tá? Desculpa que de vez em quando dá uma embolada na língua. Né? Então, é isso. Então, recapitulando. Né? Então, é necessário a invalidade do ato, tá? Ou a ilegalidade, tá? O dano ou o mero risco de dano, e isso dá direito à ação popular. Tá? Isso é o que a gente chama de tutela inibitória. Bom? Então, quais são os tipos de atos atacáveis? Né? O ato lesivo ele pode se manifestar também de duas formas. Tá? Ele pode ser um ato comissivo, né? Ou seja, há uma ação positiva da administração, como a expedição de uma licença ambiental legal, por exemplo. Ou ele pode ser um ato omissivo, que é quando o poder público, né, aquela entidade estatal, ela falha no dever de agir. Ou ela, ela não exige um estudo, por exemplo, né, é quando ela não exige um estudo de impacto ambiental quando a lei o obriga. Então, percebam que nesses dois tipos de ação, né, tanto a positiva, né, quanto que é uma fraude ao licenciamento ambiental, e também há um ato de omissão, quando ela deveria fazer algo e não fez. E lembrando, né, o Estado ele só pode fazer aquilo que está prescrito em lei. Se ele faz aquilo que não está prescrito em lei, é um ato proibido. É diferente para o cidadão, né? Ao contrário do cidadão. O cidadão ele pode fazer tudo, menos aquilo que está prescrito em lei. E o Estado, portanto, sendo ao contrário, ele só pode fazer aquilo que está escrito em lei, sendo ilegal aquilo que não está prescrito. Bem? Então, é crucial que a gente entenda que a finalidade da ação popular é justamente anular o ato. Tá? E não propriamente dito a reparação do dano já consumado. Né? Nós temos, né, a ação civil popular, ela serve para isso, né? Só que isso não quer dizer que não haverá condenação à reparação dos danos causados ao meio ambiente, né? Justamente por conta daquilo que a gente chama de princípio da economia processual, tá? E porque aqui a gente visa a proteção do meio ambiente. Então então é muito mais célere que o juiz, na mesma ação, na mesma sentença, né, ele dê a sentença de anular o ato e também condene a reparação. Então é possível, por mais que haja uma ação própria para isso, né, é possível que haja também a condenação pelos danos causados. Tá bem? Agora nós vamos falar dos aspectos processuais relevantes. Então,
O que acontece? A gente já fala aqui há muito, né, do exercício da cidadania ativa. E uma das formas de incentivar esse exercício, temos a existência de dois benefícios que eles acabam sendo de grande importância, né? O primeiro é a isenção de custas, né? Ou seja, o cidadão ele não paga as despesas do processo, a menos que se comprove, tá, que ele ajuizou, que ele propôs essa ação com má fé. Segundo benefício é que mesmo que o Ministério Público ele não seja um dos coautores, né, por mais que o Ministério Público ele seja ele tenha legitimidade ativa de ajuizar a ação civil popular, ele atua na ação popular. Ação civil pública, desculpa. Ele atua na ação popular e dessa vez como fiscal da lei. E isso é uma obrigação, tá? Então perceba que o Ministério Público ele pode se encontrar em todo canto, tá bem? Então, o Ministério Público, então, ele vai acompanhar o processo e ele pode até mesmo assumir a titularidade da ação se o autor desistir. Então, isso faz com que o Ministério Público ele garante o interesse público e não fique desamparado. Então, mesmo que o autor ele ajuizou a ação, mas ele desista no meio do caminho, e por mais que o Ministério Público seja fiscal da lei, ele pode substituir o autor da ação, justamente para garantir o interesse público ele está sendo defendido, certo? E principalmente que o meio ambiente está sendo ali valorizado. Então, a sentença e seus efeitos, né? Se a ação, então, ela for julgada procedente, a sentença ela terá uma dupla natureza, tá? Ela Desculpa, é porque deu uma embolada na língua. Então, ela tem essa natureza desconstitutiva, pois ela anula o ato ilegal, ela também tem uma natureza condenatória. O que isso significa? Né? Essa natureza condenatória, pelo próprio nome já diz, tá? Então ela impõe aos responsáveis a obrigação de reparar solidariamente. Então percebam que por mais que o objetivo da ação popular seja a anulação do ato, e por mais que exista ação civil pública voltada para a reparação do dano ambiental, aqui a natureza, aqui na ação popular, ela pode ter essa natureza dupla, tá? Que é a desconstitutiva, então, e a condenatória, onde ela impõe a obrigação de reparar solidariamente os prejuízos causados, né? Então, todos respondem pela reparação. Tá? E uma vez proferida, a sentença ela tem esse efeito, né, que a gente chama de efeito erga omnes, que a gente já viu. Então, ela é válida e oponível a todos os réus. Então, ali já está pacificado a questão, né? Isso já se encontra até mesmo na própria lei, se eu não me engano, lá no artigo 18. Bem? Então, a coisa julgada in utilibus. Nomezinho difícil, né, de se pronunciar. Pois bem, aqui temos que um dos mais inteligentes e interessantes instrumentos para proteção processual, né, ao interesse coletivo. A regra aqui é que a coisa julgada ela é relativizada. Então, a coisa julgada aqui também ela se vê relativizada. Se uma ação popular ela é julgada improcedente por falta de provas, vamos deixar bem claro que é por falta de provas, não há provas suficientes, né? Então o juiz ele acaba julgando improcedente, mas somente nesse caso, tá? Essa decisão ela não se torna imutável, tá? Ou seja, não há uma decisão de mérito. Aqui também não há uma decisão de mérito. Tá? Isso significa que, como a gente já viu, né, em outros casos, significa que a ação popular ela pode ser ajuizada novamente, tá? Que a coletividade ela não será permanentemente prejudicada por uma ação mal instruída. Tá? Às vezes acontece, às vezes o autor ele não tem a capacidade financeira até mesmo de reunir todas as provas necessárias. E por entendimento do juiz, né, dentro ali da sua limitação, ele acaba não deferindo a produção de uma prova e tudo, e acaba levando essa sentença ser improcedente por falta de provas. Então qualquer outro cidadão, ele pode propor uma nova ação com o mesmo objeto, desde que apresente uma nova prova. Tá? Então é qualquer outro cidadão. Aquele cidadão que propôs a primeira ação, ele não pode ajuizar mais.
Mas outro cidadão pode. Então é o que chamamos de coisa julgada secundo eventum probationis, né? Ou o segundo resultado da prova. E para finalizar, pessoal, eu trouxe aqui um quadro exemplificativo, tá? Para a gente diferenciar, porque pode sim causar uma certa confusão entre a ação civil pública e a ação popular, né? Então, a ação popular, ela acaba sendo uma grande ferramenta de defesa ao meio ambiente também, tá? Tanto quanto a ação civil pública. Então, a legitimidade da ação popular, ela é o cidadão, enquanto da ação civil pública são entes coletivos, né? O Ministério Público, o IBAMA, a Defensoria Pública, etc. O objeto, a ação popular, ela visa anular o ato específico, mas lembrando que a natureza, ela pode ter aquela dupla natureza. A sentença, então, ela tem aquela dupla natureza, que é ela desconstitui o ato lesivo, então ela anula o ato lesivo, e ela condena a reparação de dano, sendo ela erga omnes. Enquanto a ação popular, ela tem um objeto muito mais amplo, né? A tutela do direito em si ali, ela visa tanto a reparação do bem ambiental quanto a anulação do ato, tá? Então ela engloba muito mais coisa, né? Então ela tem um objeto irrestrito. Tá? Só para deixar claro, o objeto da ação popular é o ato lesivo, é a anulação do ato lesivo, enquanto da ação civil pública, ele vai muito além da anulação do ato lesivo, é também a reparação. Só que na ação popular, a sentença, que aí já é uma outra coisa, ela tem essa dupla natureza. Tá? Eu tô batendo muito nessa tecla, que é para deixar isso muito bem explicado, porque realmente causa uma dúvida, né, nesse primeiro encontro. Tá? Então, a natureza da tutela ali da ação popular é primeiramente anular, enquanto a ação civil pública, ela tem ali a natureza de reparar o dano integral, reparação integral do dano. Então, portanto, são instrumentos complementares, tá? Elas se complementam na defesa do meio ambiente. Tá bem? Estamos por aqui e até a próxima aula.